Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor que está registrado nas Santas Escrituras, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Sendo grato ao meu Deus por mais este ano, nós estarmos aqui falando a palavra de Deus. Eu sinto um privilegiado em estar falando a palavra do Senhor para Mupadesp. Agradecendo a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Tarcísio, pastor Sérgio, e ainda o privilégio de estar dirigindo uma congregação no campo. Para mim é um privilégio ainda maior. Quero ser grato a Deus pela vida do evangelista Alessandro Dias, presbítero Franklin e também presbítero Osho, que nos proporcionou também nós estarmos aqui falando a palavra de Deus. E a vocês que estão tendo paciência e adorando a Deus até este momento e esperaram a palavra de Deus. Gostaria de ler no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Glória a Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, todas as vezes que eu vou pregar uma palavra e eu percebo uma intensidade espiritual mais forte do que as outras vezes, vou explicar melhor. A fúria espiritual do adversário, não só contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu ministério. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo especial. Todas as vezes que eu vou ministrar a palavra de Deus, pode ser numa segunda, na terça ou qualquer outro trabalho, todos eles têm a sua importância. E sinto esta pressão espiritual que eu senti toda esta semana, todo um processo espiritual muito forte, fisicamente, mas Deus me deu graça para me chegar aqui hoje para estar com os irmãos. Então eu tenho certeza absoluta, sou apenas um servo, um canal de Deus, mas você é aquele que vai receber daquilo que Deus já preparou para o seu coração. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Aí ele veio a mim a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, grave bem este versículo, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Amém? Pode tomar assento, obrigado. Deus abençoe. Amados irmãos, jovens na Mupadesp, obreiro, irmãs, o profeta Jeremias, ele é contemporâneo do profeta Naum, também é contemporâneo do profeta Sofonias, e é contemporâneo também do profeta, do rei Josias, melhor dizendo. Então, rei Josias, profeta Naum e profeta Sofonias. É interessante que quando Deus colocou no meu coração esse texto, Ele estava visando uma das coisas mais importantes que eu venho prestando atenção nesses últimos 2 anos, é a ênfase que o Senhor Deus está
nos orientando e falando a nós acerca das Escrituras. Ouçam a voz do Espírito Santo através das Escrituras Sagradas. Eu venho notando esses detalhes e também a temática. E eu venho percebendo a forma que Deus chamou o profeta Jeremias, que era de família sacerdotal, e também habitava em Astotes, né? Exatamente, habitava na terra dos sacerdotes. E a forma que Deus chamou Jeremias é como Deus se revela em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje, por exemplo, eu quero pregar sobre o Deus de antes. O Deus de antes. E quando nós falamos sobre o Deus de antes, podemos perceber uns pontos principais. É que quando Deus falou no versículo de número 4, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a palavra antecedeu a chamada e a vocação. Antes de Deus fazer qualquer coisa, antes de Deus fazer qualquer trabalho espiritual, antes de Deus mover as águas, sempre vai existir o propósito da palavra. Antes de Deus chamar Jeremias, vocacionar Jeremias, diz o texto, assim veio a mim a palavra do Senhor. Enquanto a palavra do Senhor estava vindo ao profeta Jeremias, é uma coisa interessante o que estava acontecendo no reinado do rei Josias. A palavra só veio para o profeta Jeremias, porque já do outro lado já estava acontecendo outro movimento espiritual. Percebe-se que quando alguém se coloca no posicionamento e aceita a chamada de Deus em sua vida, Deus também começa a vocacionar e a chamar os seus para os seus propósitos. Sem Jeremias ter todo esse conhecimento, Deus já estava trabalhando na vida do rei Josias. E quem é o rei Josias? O seu avô Manassés, um dos piores reis da nação de Judá. O seu pai, como diz o texto no versículo 1 e 2 do livro do profeta Jeremias, Amon, seguiu o exemplo de Manassés. Se ele fosse um moço que pudesse utilizar a sua vida como testemunho, olhando para a sua descendência, ele também daria continuidade à perversidade, à idolatria, ao caos religioso e espiritual e econômico que o seu avô Manassés e seu pai Amon trouxe para toda Judá e Jerusalém. Mas o texto vai dizer lá no livro de 2 Reis, capítulo número 15, como também no primeiro livro de Crônicas, capítulo número 34, o posicionamento deste jovem chamado Josias. E como é que veio a palavra do Senhor para o profeta Jeremias? Porque houve uma atitude benéfica e espiritual por parte do rei Josias, o moço Josias, que foi chamado com seus 8 anos de idade, e aos poucos, aos 10, aos 12, aos 15, aos 19, aos 25, foi trazendo uma grande reforma e avivamento em toda a nação de Judá. Então, para Deus falar com o profeta Jeremias, e o escolher, e o chamar, e falar, e veio a mim a palavra do Senhor, é que no âmbito espiritual já estava acontecendo alguma coisa. Durante toda esta semana, desde a segunda-feira, se quem estiver ouvindo a palavra do Senhor, no âmbito espiritual, Deus já está trabalhando em todas as áreas na vida do jovem, do ministério e da igreja. Tudo acontece quando ouvimos a palavra do Senhor. Quando um profeta novo, como no caso do profeta Jeremias, que aqui quando recebe esse chamado, ele ainda é bastante novo, ele ouve primeiro, lembre-se, guarde no seu coração, que a palavra antecede o chamado e a vocação, ela não atropela. Alguns querem chamado e vocação, ser instrumentos de Deus, querem bênção no casamento, no namoro, no noivado, na família, sucesso na universidade, sem que antes ouve a palavra do Senhor. Todo esse processo espiritual acontece quando ouvimos a palavra de Deus. E quando Josias, sem antes
teu livro da lei de Deuteronômio em suas mãos, ele mesmo começa uma reforma, descendo os postes ídolos dos altos montes. Ele começou a limpar Jerusalém, o sacerdócio, o templo, todas as cidades circunvizinhas da nação de Judá. O rei Josias começou a ser um instrumento na mão do Senhor, e por conta disso, dessa atitude dele, dessa sua reação, Deus também começou a chamar os seus servos. Deus começou também a trabalhar no mundo espiritual. A palavra de Deuteronômio, que estava escondida debaixo do monturo, ela vem para fora. Por quê? Porque Deus vê em Josias uma atitude diferente do seu avô e do seu pai. Na atitude de Josias, Deus traz a sua palavra diante do povo e diante dos sacerdotes, porque existe em primeiro lugar uma atitude nossa. Quando eu começo na minha vida a deitar os postes ídolos, a arrancar do meu coração, da minha casa, do meio da família, tudo aquilo que entristece e desagrada ao Senhor, há um mover espiritual da parte do Senhor, quando Ele começa a trabalhar, Ele começa a renovar, Ele começa a restaurar, e Ele começa a chamar desde o ventre a quem Ele tem um propósito. Quando ouvimos a palavra do Senhor, Deus honra a sua palavra. Vocês percebem que o Deus de antes, que está falando aqui, é o Deus que dentro desse cenário espiritual, sabe o que está fazendo. Ele sabe como está agindo no meio do seu povo. Se queremos vidas renovadas, se queremos propósito de Deus sendo realizado na nossa vida, precisamos aceitar e ouvir a palavra de Deus. Primeiro, sentar, parar para ouvir a palavra de Deus. Quando aceitamos para ouvir a palavra de Deus, aí Deus começa no ambiente espiritual, aonde você mora, na sua escola, na universidade onde você estuda, você com você mesmo, o Espírito de Deus começa a trabalhar. Agora Deus jamais vai aceitar, antes de eu jogar os postes ídolos por terra, antes de eu arrancar qualquer tipo de coisa que está atrapalhando a minha adoração ao Senhor, vim com a sua palavra fazer uma vocação e um chamado. Deus só começa a chamar a Jeremias porque no movimento, no mundo espiritual, na vida de Josias, ele toma um posicionamento. Quando a igreja em si, isso não é só os jovens, é todos, é a igreja, se posiciona, a bênção de Deus, ela é real nas nossas vidas. Vocês vão ver aqui, que quando Deus fala para o profeta Jeremias, e ele assim, ouvi a palavra do Senhor, aí Deus começa a ampliar o mundo espiritual, porque Ele deu crédito à palavra de Deus. Vocês percebem que Deus vai falar aqui, que santificou o seu chamado, o seu ministério. Na verdade aqui, essa santificação não está falando simplesmente de caráter, até porque também tem a sua importância, mas está falando de ofício. Deus separou Jeremias para um propósito. E vocês observam que dentro do texto, o que é que Deus está falando para o profeta? O que Deus está falando lá com Josias, mudando o mundo espiritual, por conta de uma atitude do posicionamento do jovem Josias. Eu estou fazendo esse paralelo com vocês do jovem Jeremias, com o jovem Josias, porque eles são contemporâneos, e se nós queremos que Deus reaja, há uma semana Mupadésima, há um congresso Mupadésima, há uma vida de casamento ou família, eu preciso atentar para a sua voz, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Deus está esperando você parar para ouvir a palavra dEle, porque quando você para ouvir a palavra dEle, quer você seja instrumentista, músico, obreiro, jovem,
quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, aí Deus começa a fazer a sua vocação, a sua chamada. Tem muitas lágrimas que nós derramamos, tem muitas angústias que nós passamos, porque nós não limpamos nas nossas vidas, como o rei Josias começou a limpar. Deus só falou com Jeremias, e veio a minha palavra do Senhor para Jeremias, porque o jovem Josias começou no mundo espiritual fazer uma limpeza nas 24 cidades que havia na nação de Judá, fora Jerusalém, e é o que Ele deseja da nossa parte, para que possamos ter um ano de colheita. Queremos ter colheita sem abaixar nada, queremos ter colheita sem haver mudança, queremos ter colheita, mudança, transformação, portas abertas, sem descer nenhum ídolo por terra, e é inadmissível. Deus quer que nós limpamos a nossa vida, limpamos a nossa casa, limpamos o nosso ministério, aí vem a santidade de Deus, através da sua palavra, e quem ouve a palavra de Deus, Ele chama e vocaciona. Quem está entendendo, diga amém. Tem muitos vocacionados e chamados que estão decepcionados. Por que eles estão decepcionados? Porque eles não param para ouvir a palavra de Deus. Eles avançam sem ouvir a palavra de Deus. E quando nós não ouvimos a palavra do Senhor, há uma destruição espiritual para as nossas vidas. Quando eu falo parar para ouvir a palavra do Senhor, é dar crédito. Não é eu só estar simplesmente sentado. Eu preciso dar crédito a esta palavra. Eu preciso ouvir esta palavra. Eu tenho certeza que da mesma guerra espiritual que eu tenho, vocês também têm uma batalha espiritual. Por quê? Porque o inimigo não quer que nós andamos bem diante do Senhor. Então Deus faz a chamada e vocaciona Jeremias, o Deus de antes que ele formasse no ventre da sua mãe. Deus já disse para ele: eu já te conheci, eu já te chamei. E tem muito filho de crente aqui, e tem muitos irmãos aqui que receberam o chamado de Deus, mas está com dificuldade de ouvir a palavra, está com dificuldade de sentar e aceitar a palavra. Ouve outras vozes, mas não ouve a palavra. Agora, quando nós paramos para ouvir a palavra, nós vamos entender que Deus nos chamou e nos escolheu. Aí pode deixar que Ele vai trabalhar, Ele vai agir, Ele vai mover no mundo espiritual. Enquanto um estava se posicionando, Deus estava chamando. Quando você posiciona aqui, Deus trabalha lá. Quando você ouve a voz de Deus aqui, Deus cura alguém que está enfermo lá na sua casa lá. Quando você senta para ouvir a palavra de Deus aqui, diz: a partir da noite de hoje, eu vou descer esses postes ídolos que estão na minha vida. Atrapalhou 2021, mas não vai atrapalhar 2022. Por quê? Porque quando Josias se posicionou, aí Deus também se posicionou. Vou chamar outro profeta, porque ele vai ter uma necessidade na nação de Judá. Porque o moço se posicionou, então Deus se posicionou para falar com Jeremias. Só houve um posicionamento de Deus na vida de Jeremias porque Josias se posicionou. Às vezes alguém diz assim: olha, eu tenho meu pai e minha mãe que não servem a Deus, aí vive uma vida de rebelião. Ou às vezes outro que tem um pai e a mãe que serve a Deus, continua com a vida de rebelião, porque espelha seu ministério no pai e na mãe ou em outro. Josias não fez isso. Josias viu que o seu avô Manassés estava distanciado e desviado dos caminhos do Senhor, apostatado como seu pai Amon, e tiveram um fim triste. Eu sempre quis, desde a minha juventude, ter um fim abençoado na presença de Deus no meu ministério, mas para isso eu sentei para ouvir os meus instrutores, que iam instruir a minha vida através da palavra. Enquanto você continuar rebelde, enquanto você continuar se distanciando de Deus, e Deus te chamando, vem, Deus querendo que você se aproxime, e você mais se distanciando, enquanto você estiver rebelde, não tem como Deus trabalhar. Agora, no momento que você se posicionar,
Aí Deus começa a agir e trabalhar. Isso é na vida material também, mas na vida espiritual tem uma importância maior. Quantas das vezes eu tive dificuldade de me posicionar, então o outro lado da vida começou a parar. Por quê? Porque Deus me escolheu no ventre, Deus me chamou, Deus me vocacionou. Eu tenho 5 irmãs e uma família de extensão, tanto do lado do meu pai como da minha mãe. Mas eu entendi que o destaque no ministério foi para a minha vida. Eles são evangélicos, servem a Deus, mas eu percebi que desde o início da minha infância é uma batalha espiritual. Com você também não vai ser diferente. Mas enquanto nós não nos posicionar e pedir para Deus, Deus começa a limpar a minha casa, começa a limpar a minha vida, limpar os meus olhos, limpar a minha mente, limpar a minha boca, para que eu possa pronunciar somente a Tua palavra. Senhor, me ajuda nas minhas decisões. Se os meus propósitos estão dentro dos Teus propósitos, se os Teus projetos estão dentro do meu projeto, se isso acontecer, aí a ação do Espírito começa a trabalhar. Vamos mostrar no meio da sociedade que estamos casando bem, mas lá na frente não vai funcionar. Por quê? Porque começou errado. Queremos mostrar para a sociedade que estamos estudando, estamos trabalhando, lá na frente não vai funcionar. Por quê? Porque estamos começando errado. Então, quando Deus pôs e dedicou esse texto ao meu coração, eu percebi a luta espiritual. Por que a luta espiritual? Porque o inimigo não quer que eu pregue essa palavra, como não quer que a gente pregamos a palavra do jeito que ela é. E o que tem de pregador correndo de pregar a palavra do jeito que ela é, para satisfazer o ego das pessoas. E qual que é a forma de satisfazer o ego das pessoas? Eu prometer para você o que não existe no mundo espiritual. Porque para haver promessa da parte de Deus, eu preciso reagir. Se você não reagir durante a semana, não reagir hoje, não reagir amanhã, não reagir no último dia, não tem como reagir. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa reagir aí. Quando você reage aí e diz, eu vou começar a fazer como Josias. Aí o que Deus honrou Josias? Veio o livro da lei. Quando veio o livro da lei, qual foi o posicionamento dele? Temos que ouvir as escrituras. Se nós não ouvir as escrituras, não tem uma reforma e não tem um avivamento. Josias começou, mas quem trouxe um grande avivamento no tempo de Josias foi Deus. Você começa e Deus dá continuidade. Você começa e Deus dá continuidade. Você começa e Deus dá continuidade. Quando você começa, aí Deus diz, eu tenho que trazer a minha palavra. Glória a Deus. Oh, aleluia. Jeremias, muito tímido, mas ouviu a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, aí segue a vocação. Ouvi a palavra do Senhor, aí vem a chamada. Quem está compreendendo a palavra do Senhor, diga amém. Então, quando nós nos posicionamos, Deus se posiciona. Porque o inimigo não quer que nós pregamos certas mensagens, para que as pessoas continuem da mesma maneira, enganando elas, com 12 dias disso para 12 dias daquilo, uma semana disso para uma semana daquilo, um mês disso para um mês daquilo, como se um mês fosse resolver o problema da igreja, como 12 dias fosse resolver o problema do povo de Deus. O que resolve o problema do crente é ele começar a limpar. Começa a limpar, sobe os montes e vai jogando os ídolos para o chão. Vai tirando de dentro do teu carro o que entristece a Deus, lá de dentro da tua casa, dentro do teu quarto, da tua mente e do seu coração. Para de cantar música mundana, para de falar palavrão, para de se prostituir, para de fornicar. Aí você vai ter a bênção de Deus. Se eu vim aqui pregar uma palavra para alguém que quer ter o ofício, sem ter a santidade, não tem mover. Só tem mover quem assenta para ouvir a palavra. Ouvir a palavra do Senhor. Ah, o Deus de antes, diga comigo, Deus de antes.
Isso, Deus de antes. O Deus de antes que olhou e já viu você aqui. O Deus de antes que olhou e já contemplava que você estaria aqui nesta noite. O Deus de antes que saberia que você estava passando um processo muito difícil em todas as áreas da sua vida, mas Ele já sabia, Ele já conhecia. O Deus de antes que já conhecia que nós teríamos que falar esta palavra para que muitos começassem a limpar. Pedir para Jesus, me dá uma vida mais santa, me dá uma vida mais reta, me dá uma vida de oração, dobrar o joelho, entrar no quarto, madrugada fora, ou fazer como os meus primeiros pastores me ensinaram. Eu falava: pastor, eu tenho dificuldade de levantar a madrugada, peça para o Senhor que Ele fala com você, Ele te acorda. Quando era 3 horas da manhã, acordava. Se eu não descesse para da cama para dobrar o joelho, não dormia também até 7 horas da manhã. Então eu estou com dificuldade, tem que orar. Quer ter vida espiritual, casamento abençoado, oração. Quem está entendendo? Oração. Aí Deus diz: vou confirmar a minha palavra. Porque alguém quer ser chamado, quer ser vocacionado, mas sem ouvir a palavra de Deus. Se não ouvir a palavra do Senhor, se rebeliar contra a palavra de Deus, você não vai ter futuro na sua vida espiritual e nem em outra área. Precisa atender para ouvir a palavra. Você sabe que é o único que não quer que você sente para ouvir a palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que a fé vem pelo ouvir. Essa palavra transliterada, a fé vem pela pregação. Então, ouvir e fé, pregação. Então a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então, quanto mais mensagem eu ouvir, quanto mais escola dominical eu participar, quanto mais eu sentar para ouvir, mais Deus vai trabalhar na minha vida. Por isso que Deus vinha falando: ouçam, 3 anos, bem dizer, ouçam a voz do Espírito através das Escrituras. Por que Deus está insistindo? Porque não estamos ouvindo. Por que o Senhor Deus está insistindo? Ouçam a voz do Espírito através das Escrituras. Porque nós não estamos ouvindo. Agora, quando você ouve, é você tomar uma atitude aqui. Deus começa a chamar os seus lá. Deus começa a mudar o mundo espiritual lá. Quando você fala: Senhor, eis-me aqui na tua presença, eu estou aqui diante do Senhor, você pode ter certeza absoluta que no mundo espiritual Deus já começa a agir, como agiu com o profeta Jeremias. Era Josias dando lugar lá, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu já te vi, eu já te conheci no ventre materno, antes da fundação do mundo. Olha que coisa extraordinária. Deus já conhecia, Deus sabia quem era você. Agora, se você se rebelar, não tem como dizer que você é aquele que ouviu a voz de Deus, porque aquele que ouve a voz de Deus pode ter as suas dificuldades, as suas fraquezas, mas volta para o posicionamento. Pode ser as suas provações, as suas limitações, mas volta a se posicionar. Tem tristeza quando peca, não se regozija quando peca, tem tristeza quando peca. Eu sinto que quando o pecado se aproxima um pouco a mais de mim, eu fico semanas e meses angustiado, porque o pecado faz nós nos distanciar de Deus. Então a única forma não é vencer sozinho, é pedir ajuda de Deus. Josias tomou uma decisão. Agora, quando chegou a palavra de Deus para ele, porque anteriormente ele tomou uma decisão: não, eu vou esperar a palavra de Deus, eu vou esperar a palavra do Senhor. Ele fez a parte dele. Qual foi a parte dele? Arrancar, tirar tudo aquilo que estava entristecendo a Deus. Aí veio o livro da lei de Deuteronômio, a repetição da palavra. Se você não tiver graça, se você não aceitar para sentar e ouvir a palavra de Deus, não haverá avivamento. Essa angústia que está no seu coração, ela vai permanecer. Essa tristeza, essa depressão que está corroendo a sua alma, ela vai permanecer. Esse desejo de tirar a sua própria vida, ela vai permanecer. Tudo que você está passando por um processo complicado e difícil, vai permanecer. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, Deus começa a trabalhar no meu mundo e na minha vida. Ele começa a trabalhar na minha família. Ele começa a trabalhar nos meus negócios. Tudo por conta de um posicionamento.
Não é outra coisa, é um posicionamento, é uma posição. Quando eu tomo uma posição, Deus também se posiciona. Mas se eu permanecer tentando mostrar para as pessoas que eu estou bem e eu estou ruim, então mais um ano, em vez de eu colher, vou ter tristeza e angústia na minha alma. Então, Mupadesb, igreja, ouvi a palavra do Senhor. Versículo de número 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Então a palavra, ela antecede o chamado e a vocação. Um Deus de antes. Você quer que esse Deus de antes trabalhe na sua vida, no seu ministério, na sua família, nos seus projetos? Se posiciona. Eu tenho certeza absoluta que aqui nesta igreja, na nave desta igreja nesta noite, tem jovens que o Senhor escolheu e chamou porque está atentando para a palavra de Deus. Não queira imitar ninguém, seja aquilo que Deus te chamou. Não queira sair fora da presença do Senhor, porque alguma coisa não está dando certo. Não fique mudando para um canto para o outro, sem que antes ouça a voz do Senhor. Não fique em cima do muro, arruma um propósito diante de Deus. Não, mas é um ano chorando. Não adianta eu chegar aqui como pregador da palavra do Senhor e dizer para vocês: recebe, toma posse, e os ídolos permanecer lá, permanecer aqui, o coração afastado de Deus. Se existe luta espiritual para mim não pregar, é porque existe luta espiritual para você renunciar, ter dificuldade para renunciar. Se eu tive luta espiritual para me entender, compreender esse texto, para me ler essa palavra, o inimigo de todas as formas, para mim não chegar aqui, batalha espiritual, querendo acabar com tudo, eu falei: eu tenho certeza, tem um negócio aí, tem algo diferente que Deus quer fazer. Tem jovem de Deus lá, tem pessoa de Deus lá, que vai estar preparado, vai estar coração preparado para dizer: Senhor, eu aceito esse desafio, glória a Deus. E quando aceitarmos o desafio, você já vai sair, não só amanhã, mas toda esta semana, Deus vai trazer um grande avivamento para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Santidade, santidade ao Senhor. Santifica a sua vida, separa a sua vida, não se misture com aquilo que desagrada ao Senhor. Em rápidas palavras, lá no tabernáculo existia um dos utensílios, todos tinham um antitipo, uma tipologia do Cristo, mas tinha um dos utensílios que chegava próximo do Santo dos Santos. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 4 e 5, diz que ele já estava no Santo dos Santos. É a forma do autor como ele vê, mas presta atenção que era um altar de incenso, o altar de ouro. E lá no altar do incenso, no altar de ouro, alguém que quisesse se aproximar do Senhor, primeiro traria brasa que vinha diretamente do altar, que estava do lado de fora, que estava no pátio. Depois que trazer essas brasas, porque tanto de manhã como à tardezinha, esse altar do incenso, o altar de ouro, ele tinha que manter aceso, ele não poderia se apagar. Por quê? Porque é algo contínuo. Semana Mamupa 10 é algo contínuo, você tem que continuar. Aí junto dessas brasas, era aspergido nas pontas, em algumas traduções nos 4 chifres, sangue que tirava do animal que vinha lá do altar. Depois que era feito isso, era colocado 3 ingredientes para trazer aroma, incenso naquele ambiente e naquele espaço. Se houvesse um a menos ou algo a mais, Deus não aceitava. Por quê? Porque Deus não aceita mistura. Para Deus aceitar algo meu, para chegar na presença dEle, o que eu apresento aqui tem que ser o que eu apresento lá fora. Talvez você não esteja gostando do que eu estou pregando, não importa disso não, não precisa nem com a minha cara também não. O importante é você entender, com mistura não tem bênção de Deus. Se misturar, Deus percebe na hora. Existia um tal de algo, agora não me recordo muito, que se colocasse sozinho, aí que virava um fedor tremendo, tomava de conta. Então Deus dizia assim: tinha que ser misturado, mas tinha que ser na mistura correta, não podia nem aumentar e nem diminuir, não podia faltar a ausência de um desses elementos. Era 3, que agora não me recordo os nomes. Mas qual que é o propósito? A intensidade da minha vida cristã.
A minha intensidade. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assim. Não tem uma intensidade, não tem uma linha clara de servir a Deus, um equilíbrio espiritual. Aí quando não tem esse equilíbrio espiritual, o inimigo ganha espaço. E não tem como o Senhor Deus, você percebe que tudo Ele coloca a Cristo. Por quê? Porque não tem como eu começar uma vida com Cristo e no meio do caminho eu fazer mistura. Quem sabe fazer um feijãozinho gostosinho, ou um frango no molho com quiabo, se é outra pessoa que faz, eu coloco outro tempero, já fica meio esquisito. Minha esposa faz um frango no molho muito gostosinho, mas quando eu chego da minha mãe, eu lembro do tempero da minha mãe. Então presta atenção, quando você aumenta a dose ou mistura alguma coisa, já atrapalha o projeto espiritual. Você quer a bênção de Deus, tira essa mistura, para desagradar o Senhor com esses namoros escandalosos, com essas pornografia virtual, indo na cabeça das pessoas que o seu sexo não é esse, que você pode mudar. Ouça o que Deus está falando e desça os postes ídolos que estão atrapalhando a sua vida. Pare de ouvir esse demônio que está falando para você tirar a sua própria vida, sendo que Deus é vida, Deus é maravilhoso, Deus é santo, e Deus te trouxe aqui não foi para te matar, foi para te dar vida. Quem está entendendo, diga amém. Então ouve a palavra do Senhor. Antes da chamada e da vocação, vem a palavra de Deus. Gostaria de orar com vocês. Quem quer orar comigo, diga amém. Então fica de pé, nós vamos orar. Eu quero aproveitar. Eu gosto de ser ordeiro no meu tempo para não ficar. Eu quero aproveitar, chamar o cantor Pedrosa. É Pedrosa mesmo? Enquanto eu oro por esses irmãos aqui, irmão, o senhor canta o hino para ele se aproximar. Quantos nesta noite desejam se posicionar diante de Deus? Se você desejar se posicionar diante do Senhor, aí onde você está, ou deseja vir aqui à frente, você que sabe, precisa reconciliar com Cristo. Não é normal você entrar no seu quarto, desejo de tirar a vida, desejo de se acabar. Não, isso não é normal. Do jeito que o jovem Josias, o jovem Jeremias, Deus tinha propósito. Eu sei que eu estou pregando aqui, tem pessoas, não, amanhã eu vou ouvir a palavra da manhã. Aí você ouviu a da segunda, não serviu, não ouviu a de terça, não serviu, não ouviu a da quarta, não serviu, e está indo por aí. Ouve a palavra do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Toque na pessoa que está do seu lado, diga para ela, vamos lá na frente, vamos orar, vamos unir as madeiras para que Deus possa trazer renovo, restauração, cura, transformação, libertação. Eu preciso só 5 minutos do seu tempo e devolvo o microfone aqui para o Frank Dias. Onde está você que necessita de um renovo na vida, que precisa se posicionar diante do Senhor? Vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida, venha. Você quer se consertar com o Senhor, dizer, Senhor, eu preciso ter uma vida mais de santidade. Glória a Jesus, só você sabe, junto com Deus, o ano difícil que você teve, o processo difícil que você passou, e tudo por conta do quê? Do posicionamento. Vem que Deus quer abençoar a sua vida, quer transformar você. Lembre-se, quando você se posiciona, Deus começa a trabalhar nos bastidores. Quantos nesta noite quer que Deus trabalhe nos bastidores? Um posicionamento seu. Cadê esse posicionamento? Onde está você? Aí mesmo, com a mão levantada? É aí mesmo que você vai se posicionar? Glória a Jesus, glória a Deus. Aí mesmo que você vai se posicionar? Aonde estão as pessoas? Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Glória a Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh Espírito Santo, desde o obreiro ao cantor, ao músico, você acha que não precisa? Glória a Deus. Pastor, me dá licença, eu preciso me deitar, me dobrar, me humilhar na presença do Senhor. Glória a Jesus. Eu preciso, porque o diabo também quer tirar a minha vida. Mas Deus te chama a você aqui nesta noite para renovar o propósito que tem com você. Cadê o seu posicionamento? É hoje. Cadê o seu posicionamento, moça, rapaz? Glória a Jesus, vem
vem nesta noite. Eu quero orar pela sua vida, juntamente com o ministério. Eu não vim aqui para me impressionar você, porque eu vim para o Evangelho com 16 anos. Eu sei o que você passa, como jovem. Glória a Jesus. Um posicionamento de Josias mudou toda a história da nação de Judá. Um posicionamento nosso. Glória a Jesus. Vem aqui nesta noite, eu quero orar pela sua vida. O ministério, queremos orar pela sua vida. Só quem sabe o que está acontecendo aqui é quem está aqui. Dentro de casa, lá no Facebook, no Instagram, estão ouvindo, estão vendo, mas o que estamos sentindo, da forma que estamos sentindo, só nós que estamos aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vem reconciliar com Cristo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Um posicionamento seu muda a sua história, muda a sua casa, muda a sua família. Oh, eterno Deus, jovens da Mupadés, este ano de 2022 é um ano de colheita, mas há uma necessidade de posicionamento. Se nós nos posicionar, é um ano de colheita, é um ano de mudança. Quem está entendendo a palavra? 2022 é um ano de colheita, mas precisamos nos posicionar. Se você se posicionar, você vai colher o melhor dessa terra. Vem! Quem está entendendo a mensagem, levanta sua mão para adorar ao Senhor. Aleluia! Um posicionamento, ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Você acha que a decisão que tomamos é a melhor que fizemos? Vamos fazer a vontade de Deus, o que Ele quer para nós. Deus quer o melhor para você. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Que luta espiritual. Que luta espiritual para você poder chegar aqui. Que luta espiritual para você chegar aqui. E que luta espiritual para você vir aqui à frente. Que batalha espiritual para você chegar aqui à frente. Há poder no nome de Jesus. Jesus quebra os arguilhões do inferno. Ora, igreja. Jesus quebra essas cadeias do inferno agora. Há poder no nome de Jesus. Jesus quebra essas cadeias do inferno agora. Vem. Vem. Tabacalatera chaias. Aramandora calatere charamandarias. Oh Espírito de Deus, joga os altares nesta noite por terra que está no coração, na mente, na casa, no carro. Joga esses altares por terra. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo e deseja que os seus jovens sejam santos. Deus é um Deus santo e deseja que os seus jovens sejam santos. Larga a fornicação, larga a pornografia. Não é recado, a mensagem foi pregada. Quem tentou te matar, mas se você se posicionar, a sua vida vai ser diferenciada. Ministra a bênção sobre essa vida, essa pessoa que está do seu lado, ajuda ela. Está difícil. Eu tive uma semana difícil para me poder chegar aqui. Que batalha espiritual que eu tive aqui. O diabo quis me matar, quis me sufocar. Ei, para eu não chegar aqui. E eu sei que como muitos jovens, batalha você teve para chegar aqui nesta noite. Mas Deus reservou este lugar, este espaço. Ei, porque tem obra para fazer na sua casa e na sua família.
Oh Espírito Santo, avivamento do rei Josias, reforma do rei Josias, o mesmo Deus que enviou avivamento no rei Josias, envia este avivamento agora, nesta casa de oração, para quando os músicos estiverem louvando, tocando, o Senhor batiza com o Espírito Santo, o Senhor renova e transforma. Quando este coral Mupadesmo estiver louvando, o Senhor possa impactar. Cadê as lágrimas de arrependimento? Se não houver arrependimento, não há mudança. Eu, Macaesh, semeando raias. Arrependa-se. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados nesta noite. Senhor, o teu servo Geraldo Brito se arrepende dos seus pecados nesta noite. Quem veio aqui para se arrepender, diga: Jesus, eu estou aqui. Diga: Jesus, eu estou aqui. Na galeria, na nave, do lado de fora, mas eu estou aqui. Chamacarevas. Erebe kalamashara kalahai. Teremandore kalamashara. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo que renova, Deus de reforma. A partir da noite de hoje, Deus começa uma nova história na sua vida, diz o Senhor. Uma nova história de Deus na sua vida. Oh Espírito Santo. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Glória a Deus. Que betere catora raça. Emandere caiotori viadesh. Emandere calachora calamahaya. No mundo espiritual, Deus está trabalhando. Eramacatete chacatora cais. Remedeia catora calamahaya. Eu sinto aqui, eu sinto aí, eu sinto aqui, eu sinto aí, eu sinto aqui, eu sinto aí, eu sinto aqui, eu sinto aí. Dedei, eu sinto aqui, eu sinto aqui, eu sinto aí. Espírito Santo, Espírito Santo, vocaciona, chama. Ó Deus chamando, ó Deus chamando. Ó Deus vocacionando, ó Deus chamando. Obrigado, Jesus. Só a estrutura sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Glória a Deus. Tem uma unção de Deus sobre esta casa de oração. A unção do Espírito está sobre nós aqui. A unção do Espírito está sobre nós aqui. Santidade ao Senhor. Quem mandou você parar? Olhe para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te. Levante a voz e cante. Aleluia. Solte a voz, adore a Deus.